Bom dia, galera. Saudade. Como vocês estão? Meu sétimo ano, querido. Para a nossa aula de hoje, a gente continua estudando sobre o feudalismo, certo? Sobre a sociedade e a cultura do feudalismo, beleza? E na aula passada, o que eu gravei para vocês, o que a gente viu na segunda-feira? Que dentro do feudalismo, dentro dessa região toda, existia aí três grandes grupos, né? Três categorias quase fixas. Nasceu naquela categoria, vive naquela categoria. Clero, que era responsável pela relação com Deus. Os nobres, que eram responsáveis por administrar os feudos e ir para a guerra, né? Proteger a população. E o terceiro grupo, os camponeses ou servos. Eles têm esses dois nomes, mas é o mesmo grupo. E qual é a função deles? Qual é o papel que os camponeses desempenham nessa sociedade? Eles eram os trabalhadores. Eles eram quem sustentavam os outros dois. Porque, o nobre vive fazendo guerra e vive no castelo só administrando, só olhando como é que tá as coisas, fazendo regra, vivendo no luxo. O clero vive só nos monastérios, nos castelos também, porque o clero é muito rico. O clero vai cobrar muito dinheiro, mas ele fica só rezando, certo? Quem produz, quem trabalha, quem paga as contas são os camponeses, certo? E como é que isso daí vai funcionar? Eles vão receber uma terra, certo? O nobre vai entregar uma terra para cada camponês desse. Só que essa terra, ela vai ser meio que alugada. Por que eu tô falando meio alugada? Porque não tem dinheiro. As pessoas, elas não trabalham com dinheiro. O dinheiro sumiu. Ah, mas Pedro, para. Vou levantar a mão. Se o dinheiro sumiu, como é que alguém paga? Eles não pagam em dinheiro. Os camponeses, eles vão pagar esse aluguel dessas terras para os nobres e para o clero. Por isso que eu estou falando que eles sustentam, né? Que são eles aí que vão pagar as dívidas. Eles pagam essa conta entregando o produto. De novo, o nobre deixa o camponês usar um pedaço da terra no feudo, porque o feudo inteiro é gigante, ele é muito grande, ele é muito maior que uma cidade, parece um estado, certo? Tudo aquilo é de um nobre. O que o nobre faz? Deixa o camponês usar um pedaço da terra. A terra é do nobre. O camponês vai usar. E o camponês vai pagar o aluguel dessa terra. Mas como que ele paga se não tem dinheiro? Ele vai usar a terra, ele vai plantar na terra, ele vai criar animal, ele vai produzir, e tudo que ele produzir lá, nessa terra que é do nobre, mas que ele está usando, ele vai entregar uma parte. Então, se ele está plantando trigo, metade de tudo que tiver plantado lá não é do camponês, é do senhor feudal, é do nobre. E aí o lance é, o nobre trabalhou? O nobre, ele ralou, ele estava no plantio, ele estava no campo? Não, ele estava no castelo, certo? Quem é que estava ralando? O camponês. Quem é que vai entregar a maior parte do que ele ganhou para o nobre? O camponês. Esse é o pagamento. Ah, mas e o clero? A mesma coisa. De toda essa terra que o camponês plantou, que ele está produzindo, certo? Ele vai entregar mais da metade para o senhor feudal como pagamento. O resto que sobrou, ele vai fazer uma outra divisão, certo? Tem lá a terra, vamos colocar tudo aqui nas duas mãos. Isso daqui ele já entregou para o senhor feudal. Ah, aqui, ótimo. Ele vai produzir 10 sacos de trigo. É o que ele plantou, colheu, juntou lá, pum. Final das contas, fechou a colheita, ele tem 10 sacos de trigo. De cara, ele entrega metade para o senhor feudal. Esse é o pagamento pela terra.
O resto que sobrou não vai ficar para ele. Ele vai entregar 3 para o clero, como dízimo, ou seja, para ele sustentar o clero, certo? Sobra para ele 2, certo? Ele é o cara que trabalhou, ele produziu 10, ele plantou 10 sacos de trigo, já perdeu 7, sobraram 2. Ele vai usar esses 2? Não, ele vai usar uma. Por quê? Porque essa uma que sobrou, ele ainda vai ter que pagar taxa para o clero e para o nobre. Ué, mas ele já pagou? Já pagou o aluguel, certo? E ele já pagou uma parte do dízimo. Ele ainda tem que pagar o uso da ferramenta, ele ainda tem que pagar o uso da estrada, ele ainda tem que pagar o moinho, ele ainda tem que pagar a charrete. Tudo isso não está na conta. Então, ele tem que pagar isso. Para o padre, por exemplo, ele tem que pagar a viagem do padre, ele tem que pagar o vinho do padre. Ah, mas ele já não pagou o dízimo? Já, mas isso não está na conta. Então, ele usa o restante aqui para poder sustentar vários impostozinhos. Sobra para ele um saquinho. Sacou? Por outro lado, a outra questão que eu queria que vocês sacassem, né, é sobre o poder que essa Igreja Católica vai ter nesse período, certo? Para a gente fechar esse assunto. O poder que ela vai ter nessa sociedade feudal. Porque vocês entenderam que, no fim das contas, quem mais trabalha, quem mais rala nessa sociedade, né, nos 3 grupos, clero, nobres e camponeses, a função mais difícil é a do camponês? Porque ele que está sustentando tudo? Por que ele não se revolta, ele não ataca esse nobre, ele não toma tudo da igreja, enfim? Porque a Igreja Católica ela tem um poder imenso de controlar a vida desse povo. Então, é a Igreja Católica que vai entrar na cabeça de toda essa população e vai falar o seguinte: olha, meu filho, ô camponês, você não tem que ficar se revoltando porque você precisa trabalhar. Certo? Trabalhar é o que vai te fazer ir para o céu. Então, se a sua vida agora, na Terra, ela tá muito difícil, não se preocupa, porque no futuro você vai ser recompensado, você vai viver lá no paraíso. Aqui você rala, lá você vive. Então, de repente, a Igreja Católica, ela explica tudo pelas questões religiosas, ou seja, tudo é proibido porque Deus não deixa as pessoas fazerem nada, e o camponês nunca pode questionar, nunca pode tentar mudar isso, porque se ele mudar, a igreja está lá para proibir e ela não o autoriza, certo? Então, façam as atividades para mim desse capítulo para a gente fechar aí os pensamentos da sociedade feudal, porque a partir de semana que vem a gente tem algumas mudanças, beleza? Abraço para vocês, até logo.